Aprenda a desenhar antes de aprender a pintar ou mesmo sombrear. É importante conhecer proporção e forma, é importante compreender simetria, rotação da figura, antes de compreender como aplicar diferentes camadas de cor, diferentes camadas de textura, diferentes tons sobre a figura. Existe uma ordem ideal para aprender sobre desenho. E essa é a ordem da maioria dos cursos, é a ordem vista na maioria dos livros. Se você não conhece, chega mais que eu posso te falar a respeito. Aqui vocês veem a Mulher Maravilha. O desenho da Mulher Maravilha já foi elaborado aqui com algumas sombras, já foi concluído no que concerne a aplicação de algumas achuras, de alguns chapados, algumas áreas escuras. Mas isso só foi possível porque antes de detalhar a figura com contornos, com variação de espessura e outros elementos próprios de uma arte final vista em quadrinhos, eu dei início a esse desenho pelo esboço, pelo famoso esboço. Eu sempre começo o desenho pelo esboço. O esboço nada mais é do que uma marcação inicial, a partir da qual eu posiciono, eu demarco onde deve ficar cada parte do desenho, eu relaciono essas partes, a posição dessas partes, o tamanho dessas partes, eu proporciono o desenho a partir do esboço, por isso faço sempre levinho, pois na medida que eu proporciono a figura, o que acontece? Eu percebo que existem erros e vou corrigindo. Quando a linha sendo mais clarinha, acaba que o meu trabalho é facilitado em decorrência disso. Pois muito bem, apenas após concluído um esboço, ou seja, apenas após demarcada a posição de cada parte do desenho e definidas algumas formas anatômicas, definidos alguns ossos e músculos, é que eu vou me preocupar com sombra, com cor, com textura. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando, mas professor, eu já vi que existem artistas que começam a pintar com cores e começam a pintar com blocos de cor, com blocos de sombra. Isso não é possível? Isso é perfeitamente possível desde que a sua base de proporção, simetria, fundamentos do desenho seja uma base sólida. Se você tem um bom esboço mental do que você deseja realizar, se você sabe onde deve ficar cada massa de cor, se você tem experiência nisso, você pode sim dispensar o uso de um manequim, você pode dispensar o uso da silhueta, do desenho gestual, o uso do desenho de eixos, tudo bem? Você pode fazê-lo, porém não é o que acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, o desenhista ele não sabe onde deve ficar exatamente cada sombra, cada textura, e por isso convém dar início ao desenho pelo esboço. Observe novamente aqui o desenho da Mulher Maravilha. Eu não teria lançado mão, mesmo tendo um certo grau de experiência, sou professor há mais de 20 anos, tá? Professor de desenho, mas mesmo assim eu não iniciaria esse desenho colocando pelas achuras. Eu não iniciaria esse desenho pela textura do cabelo. Eu poderia eventualmente eu conseguiria um resultado semelhante a esse aqui, porém para mim é muito mais seguro, é muito mais preciso, é muito mais cômodo seguir o passo a passo habitual, o passo a passo que eu ensino, sobre o qual eu leciono, sobre o qual eu falo aos meus alunos há muitos e muitos anos, que é esse aqui. Nós planejamos o desenho, tá? Com um rascunho simples, muitas vezes um rascunho pequenininho, um tipo de thumbnail, tá? Nós planejamos o desenho com algum tipo de rascunho ou borrão, e a partir desse rascunho, borrão, layout, a partir de um planejamento prévio, numa folhinha à parte, numa folha maior, mais bem cuidada, eu dou início ao processo do esboço, ou seja, eu demarco a posição de cada parte do desenho antes de proceder com qualquer tipo de detalhamento. Mas eu falava no início do vídeo não exatamente sobre as diferentes etapas de realização de um desenho. Eu falava sobre as etapas de aprendizado do desenho. Essas etapas existem, tá? Antes de aprender como sombrear ou colorir, você deve aprender sim, ó, proporção, deve aprender proporção antes de anatomia, tá? Primeiro você aprende a posição de cada parte da figura humana. Depois que você sabe qual é a posição, qual é a relação de tamanho entre essas partes, aí sim você vai aprender sobre o formato específico de ossos e músculos. Faz sentido para vocês? Essa ordem é lógica. Essa é a ordem vista na maioria dos livros, na maioria dos cursos, certo? Essa é a ordem que eu recomendo para vocês que são estudantes de desenho, tanto os meus alunos como aqueles que simplesmente aparecem ocasionalmente por aqui. Aliás, se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo
E se você quer mais disso, inscreva-se no canal e clique no sininho. Agora, se você é aquele que é ávido por conhecimento, que quer aprofundar-se, sou o professor Diego Silveira, eu ministro um curso via live, você pode informar-se sobre o curso através da área de comentários, tudo bem? Você é muito bem-vindo aqui, se o seu interesse é aprender a desenhar, especialmente se você é um desenhista iniciante que ainda não aprendeu sobre manequim ou que deseja aprender uma outra perspectiva sobre os mesmos conteúdos, que gosta, que tem apreço por revisitar o básico. Isso aqui é basilar, senhores, isso aqui é fundamental, isso aqui é o básico, tá certo? Se você quer aprender sobre isso, então vem comigo, tá? Obrigado por me assistir até aqui, te encontro em um dos meus próximos vídeos. Até lá!